Oi, turma. Nós vamos fazer primeiro, antes de começar a aula, a correção da página 75. Número 9, quais são as principais vantagens das fontes alternativas de energia? Bom, então vamos lá. Essas fontes de energia, elas geram poucos poluentes e são recursos renováveis, ou seja, elas poderão ser usadas por muitos anos. Na questão número 10, cada um poderia escolher a fonte de energia que desejasse e fazer uma pesquisa falando quais são as desvantagens dela. Então, vocês poderiam ter escolhido sobre a energia solar, ou sobre a energia eólica, ou então a biogás, ou, por último, que nós vimos, que foi a biocombustíveis, tá? Aqui na página 77, quais são as comodidades que a energia elétrica pode oferecer? Bom, tomar banho quente, assistir TV, navegar na internet, falar ao telefone, iluminar as ruas, residências, comércios, indústrias, entre outras comodidades. Na número 2, vocês tinham que descrever as dificuldades das famílias que não possuem energia elétrica. Isso vai ser uma resposta pessoal que eu vou estar vendo lá na plataforma, tá bom? E na número 3, eu estou esperando, alguns alunos já mandaram para mim o jogo que fizeram, para a tia poder estar vendo. Agora nós vamos falar na página 78, porque hoje nós vamos fazer da página 78 à página 81. Então deixa eu colocar aqui para a gente começar. Nós vamos falar sobre propriedades dos materiais, que nós vamos dar início ao capítulo 5. Os materiais envolvidos nas transformações de energia, nas situações em que a eletricidade e nas demais atividades humanas apresentam características próprias, algumas das quais são chamadas de propriedades físicas. Essas propriedades nos ajudam a reconhecer e diferenciar os materiais, assim como a decidir qual deles é melhor para cada atividade que desejamos desenvolver ou objeto que desejamos produzir. Veja a seguir algumas propriedades físicas dos materiais. Então, a primeira propriedade que nós vamos ver é a densidade. O que é isso? É a característica que relaciona a massa de um objeto feito de determinado material com o volume que ele ocupa. É uma propriedade específica de determinados materiais e pode ser usada para identificá-los. Aqui, como exemplo, está aqui para gente o ferro e o algodão. A mesma massa de ferro ocupa menor volume que a de algodão. Assim, podemos dizer que o ferro é mais denso do que o algodão. Porém, pessoal, aqui a gente está vendo, às vezes a gente pergunta assim para o amigo, o que pesa mais? 100 gramas de ferro ou 100 gramas de algodão? Aí a gente quer fazer uma pegadinha, né? Porque a gente acha que o algodão é mais leve, realmente é. Porém, quando a gente fala do mesmo valor, então nesse caso os dois pesam a mesma coisa. O que a gente quer dizer com isso aqui agora, colocando no que o livro está falando? Que o ferro, ele ocupa o menor volume que o algodão. Olha aqui, o ferro está aqui e olha aqui o volume do algodão. Então a gente pode dizer que o ferro, ele é mais denso do que o algodão. Então, quando a gente fala de peso, é uma coisa. Agora, quando a gente falar de densidade, a gente está falando do volume em que ele ocupa. Então, se ele é menor que o algodão, ele é mais denso que o algodão. Então, aqui tem outro exemplo. Os objetos que flutuam na água são menos densos que esse líquido. Aqueles que ficam no meio da coluna de água têm mesma densidade. E aqueles que afundam são mais densos que a água. Agora nós vamos ver a outra propriedade, resistência ou tenacidade. Um objeto feito de material resistente é mais difícil de ser quebrado quando submetido a um impacto, como uma queda ou uma martelada. E aqui está dando um exemplo do aço, que é um material resistente e que por isso ele é usado como parte da estrutura de construções, porque por ele ser resistente, ele não vai quebrar com facilidade, né? Vai ser até muito difícil. Outra propriedade que nós temos aqui, dureza. Quanto maior é a dureza de um material, mais difícil é riscar sua superfície. Aqui nós estamos vendo, olha, o grafite é um material mole
que pode ser usado para escrever, ou seja, riscar o papel, porque quanto mais duro ele for, vai ser mais difícil a gente riscar. Aqui nós temos a elasticidade. Os materiais elásticos podem ser deformados e voltar à forma original quando a força causadora da deformação parar de atuar. Aqui nós temos a borracha, é um exemplo de material elástico. Ao puxar um elástico para papel, ele estira. Ao soltá-lo, ele volta à forma original. Aqui nós temos a condutibilidade térmica. Ela indica a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica, ou seja, o calor. Os materiais que não conduzem bem energia térmica são chamados de isolantes térmicos. Aqui nós temos o exemplo do alumínio. Ele é um bom condutor térmico. Por isso, é muito usado na fabricação de panelas, permitindo que a energia térmica do fogo passe de forma eficiente para o alimento. Já a colher de pau é feita de madeira, um material isolante. Por isso, podemos segurá-la, mas com cuidado. Encostar em panela quente pode causar queimaduras. Então, pessoal, o alumínio, quando você coloca, se você pegar uma colher, de alumínio e ficar mexendo na panela, ela rapidamente vai poder esquentar e vai poder queimar a nossa mão. Isso por quê? Porque ela é um bom condutor térmico. Por que a gente prefere usar a colher de pau ou então uma colher em que tenha um plástico, no cabo dela? Porque ela tem um isolante térmico, ela não deixa passar para a gente poder se queimar. Continuando. Além das propriedades físicas dos materiais estudados anteriormente, existem outras como o magnetismo e a condutibilidade elétrica. Conheça a seguir essas propriedades. Então, nós vimos aquelas propriedades que nós acabamos de falar e nós temos outras também. O magnetismo. O ímã é um objeto capaz de atrair alguns tipos de metal, como o ferro e o níquel. Essa propriedade de atração é chamada de magnetismo. Vocês com certeza já pegaram um ímã e colocaram uma moeda perto. E ela é como se fosse puxada. A gente sente até uma vibração para puxar a moeda para o ímã. E por que isso acontece? Exatamente por isso. Porque ali forma um campo magnético. Ela é atraída e essa propriedade, essa atração é chamada de magnetismo. A região ao redor do ímã, na qual ele tem poder de atração, é chamada de campo magnético. Quanto mais próximo o corpo de metal estiver do ímã, maior será o poder de atração do campo magnético. À medida que se afasta, a força de atração diminui, e é por isso que geralmente é preciso aproximar o ímã dos corpos metálicos para que ele os atraia. Então aqui nós temos na imagem o ímã atraindo limalhas de ferro. Nós temos também como exemplo, que eu falei já, da moeda, nós podemos colocar clipses, Se você pegar um ímã e colocar esses objetos perto, ele vai ser atraído. E isso se dá por conta disso, dessa propriedade que é do magnetismo. Ele forma um campo magnético ali. Então, vocês vão responder aqui, número 1. Quais objetos comuns no dia a dia podem ser atraídos por ímãs? Pensem em alguns e coloquem aí. Então, agora nós vamos conhecer a atração e repulsão entre ímãs. E eu vou explicar o que é isso. Um ímã tem duas zonas opostas, Polo Norte e Polo Sul, nas quais a capacidade de atração é máxima. Então, nós temos aqui Polo Norte e Polo Sul. Quando aproximamos dois ímãs, podem ocorrer duas situações. Se aproximarmos dois polos diferentes, os ímãs se atraem. Então, se eu pegar um ímã, preste atenção, eu peguei dois ímãs. Se eu colocar os polos diferentes, claro que não tem nenhuma marcação nesse ímã que a gente vai pegar. Então, a gente vai tentar, se vocês tiverem ímã em casa, vocês podem tentar fazer essa experiência. Peguem dois ímãs. Se vocês tentarem grudar um no outro e eles grudarem, é porque vocês conseguiram colocar eles nos polos diferentes. Se você colocar ele no Polo Sul e o outro no Polo Norte, vocês vão conseguir com que o ímã se atraia, que eles se juntem, tá?
Ou se vocês colocarem aqui tivesse o norte e aqui o sul, também. Agora, se vocês aproximarem dois polos iguais, os ímãs se repelem, ou seja, eles não vão se unir. Se vocês pegarem um ímã e ele estiver no polo sul e aqui também outro ímã no polo sul, então não vai se juntar. A mesma coisa aqui, o polo norte e polo norte. Se vocês colocarem eles nesses mesmos polos, eles não vão grudar. Número 2. João tentou aproximar dois ímãs e percebeu que não conseguia grudá-los. Pegou um deles e virou do lado oposto ao que estava tentando aproximar. E, para sua surpresa, os ímãs grudaram. Explique por que isso aconteceu. Então, é só olhar a explicação aqui. E se vocês tiverem um ímã, pessoal, é bem interessante fazer a experiência. Vamos falar agora sobre os usos do magnetismo. O magnetismo pode ser aproveitado de diversas maneiras. Os ímãs são usados em bússolas, jogos, enfeites de geladeiras, entre outros. Televisão, computador, rádio, telefone celular são exemplos de aparelhos que têm algum tipo de ímã em seu interior. Vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui o exemplo. Os trens de levitação magnética são movimentados basicamente pela interação entre os ímãs presentes no trem e os ímãs presentes no trilho. Porque aqui no trem, ó, fica um ímã lá embaixo dele e no trilho também. A bússola e o magnetismo terrestre. A bússola é uma das grandes invenções tecnológicas da humanidade. Ela permitiu determinar as direções. Isso favoreceu a exploração marítima e possibilitou uma grande revolução no comércio mundial. A bússola funciona porque o planeta Terra apresenta um campo magnético. A agulha da bússola fica suspensa e se orienta pelo campo magnético da Terra, indicando a direção norte e sul. Então, quando a gente tem a bússola e a gente vê que isso daqui, ó, se mexe, tá? Essa agulha daqui, por que ela se mexe? Porque o planeta Terra, ele apresenta um campo magnético. Número 3 e a última questão. Em sua opinião, uma bússola funcionaria se sua agulha fosse feita de material metálico, fosse trocada por um palito de fósforo? Ou seja, o palito de fósforo é feito de madeira. Você acha que a bússola iria funcionar? Pensa na madeira. A madeira, ela é um material, ela tem propriedade magnética. Então, será que ela funcionaria ou não? Tá? Então, vocês vão fazer essas páginas, que são as páginas 78 a 81. Tá bom? Um beijo, tchau, tchau.